Galera, turma! Novo vídeo, desta vez com questões cobradas em prova anterior sobre língua portuguesa. Vamos lá! Você vai ver de prova lá de 2014 como a banca costuma cobrar a matéria língua portuguesa. E aí, preparada? Preparado? Vamos lá! Lá na prova dizia língua portuguesa. E percebam, concurso público para agente universitário. Porque na Unespar existe docente, professor, discente, aluno e agente universitário, o servidor ali da Universidade Estadual do Paraná. Então, primeira questão. O texto a seguir é referência para as questões de 16 a 18. Isso é bastante importante na prova e bastante comum em provas de concursos públicos. E este texto serve de base para responder 3 questões: 16, 17, 18. 16 está aqui, 17 está aqui, 18 está aqui. Tudo bem? Sei que a diagramação, a formatação aqui das questões, de repente improvisada, a forma aqui que o Fábio traz para vocês, peço desculpas, tá bom? Mas vamos lá, eu acho que o importante é o assunto. E aqui não estou para definitivamente dizer como é que você estuda ou não a língua portuguesa. Não sou professor de português. Vou apresentar as questões e vou dizer a forma que eu realizaria esta prova de concurso público que foi lá de 2014, tá bom? Vamos ler o texto? Enfrentando adversidades. Apesar do progresso alcançado, em inúmeros países, a educação se encontra em crise. Hoje, mais de 100 milhões de crianças, sendo que mais da metade são meninas, não terão a oportunidade de frequentar uma sala de aula. O fato de conseguir uma vaga na escola não é suficiente. No sul da Ásia e na África subsaariana, menos de 75% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental. Os currículos obsoletos e mal adaptados, a escassez de recursos, o excesso de crianças por sala de aula e a falta de formação adequada dos professores têm como resultado um ensino de qualidade crítica. A crise da educação se transmite de geração em geração. As crianças que hoje não recebem educação serão os analfabetos do amanhã. No mundo, hoje, cerca de 862 milhões de adultos, 2/3 deles mulheres, não sabem ler nem escrever. Isso significa que 1 de cada 4 mulheres é analfabeta. As crianças e adultos de comunidades pobres e distantes, na área rural, as minorias étnicas e as vítimas de conflitos e desastres naturais são as maiores vítimas. Que legal, hein? Conseguir ler sem gaguejar, sem errar, sem até precisar editar o vídeo, turma, galera. E é importante a leitura cadenciada, com cuidado, com atenção. De repente você precise ler mais uma vez, 2, 3. Isso é importante. Na sua prova, tem questões de português, talvez de matemática, atualidades, conhecimentos gerais, tem conteúdo específico. Você precisa ver no edital de abertura de inscrição para o seu cargo. Você pagou a inscrição para o cargo X. Neste cargo X, o que vai ser cobrado na prova? Lá no conteúdo programático, você vê o que precisa estudar. Regimento Geral da Unespar, que é o regimento interno da Unespar. O que mais? Português, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Tá bom então? Vamos lá? Nós lemos o texto e a primeira questão diz: sobre o texto, a única informação incorreta é. De novo, em muitos ou todos os vídeos do canal, eu chamo a sua atenção. Tenha cuidado, turma, galera. A questão 16, primeira da prova, sobre língua portuguesa, pede o que está errado. Sobre o texto, a única informação incorreta é. Ou seja, de acordo com o texto que você leu lá na prova, a única informação errada, incorreta é.
Por quê? Geralmente, a banca, na primeira alternativa, vai colocar algo que está lá no texto. E é isso mesmo, ó. Observemos. Alternativa A. Podemos afirmar que, em linhas gerais, o texto traz informações sobre a crise na educação? Claro que sim. Nós vimos aqui falando diversas vezes sobre isso. Citou pontos geográficos do planeta, falou da educação de qualidade ruim, crianças, falou de, na maioria, mulheres, ou uma porcentagem de mulheres. Então, a alternativa A, rapidamente, você sabe que está certa, mas não é a resposta para a questão, porque a questão quer o que está errado. Não é verdade? O que está incorreto. Se o texto da alternativa A está certo, não é a resposta. Compreende? Vamos lá. B. Podemos afirmar que as causas de um ensino de qualidade crítica são os currículos obsoletos, a escassez de recursos, o excesso de crianças por sala e a falta de formação adequada dos professores. Tem isso no texto? Tem ou não tem? Olha aqui. Currículos obsoletos, mal adaptados, escassez de recursos, o excesso de crianças por sala de aula e a falta de formação adequada dos professores. Então, o que está na alternativa B está no texto. Se está no texto, não é a resposta da questão. Queremos aquilo que está errado. C. Somente 25% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental em países como Ásia e África. Esse é o cuidado que você precisa ter ao ler um texto. Por quê? A pessoa leu, de repente até com atenção, e decorou uma porcentagem aqui. Opa, eu vi lá, no sul da Ásia e na África subsaariana, menos de 75% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental. Aí olhou a alternativa C. Somente 25% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental em países como Ásia e África. E acha que está certo. E acha que é a resposta. Não. A pessoa acha que está certo, então não seria a resposta, porque a questão pede o que está errado. Olha que loucura, turma, por causa de uma porcentagem. Por quê? A pessoa leu. Somente 25% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental? É isso que disse o texto? O texto nos disse, no sul da Ásia e na África subsaariana, menos de 75% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental. E aí? Somente 25% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental em países como Ásia e África? Você está conseguindo entender a questão aqui que eu estou falando e chamando a atenção de porcentagem? Quando diz menos de 75% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental na Ásia, na África, é a mesma coisa que fazer 100 menos 75 dá 25. 100 menos 75 dá 25, Fábio, é matemática, tá bom. Só que menos de 75% das crianças, o que é isso? Pode ser 70%, 74%, menos de 75% das crianças, turma. Não é a mesma coisa que somente 25% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental. Não. Quando eu digo menos de 75% das crianças, poderia ser 71, poderia ser 72, 60. É menos de 75%. Conseguem entender, turma? Imagine que estivesse escrito, no sul da Ásia e na África, 75% das crianças não conseguem concluir o ensino fundamental. É uma forma de entender o texto. Se dissesse, no sul da Ásia e na África, 25% das crianças não conseguem concluir o ensino fundamental. É um outro jeito de escrever. Agora está escrito, menos de 75% das crianças. Que diz a alternativa? Somente 25% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental na Ásia, na África. Você está conseguindo compreender ou não? Está complicado? Vamos de novo. No sul da Ásia e na África subsaariana, menos de 75% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental.
Quando eu digo isso, galera, eu não estou dizendo que são 25% das crianças que conseguem concluir o ensino fundamental. Não. Eu estou dizendo que menos de 75% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental. Ou seja, 25% das crianças conseguem concluir. Eu consigo afirmar isso quando o texto diz menos de 75% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental. Menos de 75 pode ser 74, 73, ou seja, 70%, por exemplo, conseguem concluir o ensino fundamental. Por que a expressão está assim, galera? Menos de 75% das crianças. Porque, de repente, na Ásia, seja 70%, de repente, na África, seja 75%, ou, de repente, na África, seja 65% das crianças apenas que conseguem concluir o ensino fundamental. E na Ásia, seja lá um valor de 70%, percebem? Menos de 75%. Na África, de repente, 60%. Na Ásia, de repente, 75%. Ou o contrário, na Ásia, 50%. Na África, 75%. Quis dizer que Ásia e África, menos de 75% conseguem concluir o ensino fundamental. O que diz a alternativa C? Somente 25% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental? Não é a mesma coisa, galera. Você está afirmando que na Ásia, só 25% das crianças conseguem concluir. E que na África, só 25%. Não. O texto disse menos de 75% das crianças da África, da Ásia, é que vão conseguir concluir o ensino fundamental. Está confuso para você ou não? Ou está bem claro? Será que o Fábio está exagerando? Eu peço desculpas, galera, eu quero ajudar. Somente 25% das crianças conseguem concluir o ensino fundamental. Isso está errado. O texto diz que menos de 75%. O texto não diz somente 25%. Na Ásia e na África. Tudo bem? Somente 25% conseguem concluir? Não. Na Ásia e na África, menos de 75%. D está correto. Os maiores afetados em relação à crise na educação são crianças e adultos de comunidades pobres e distantes, bem como as minorias étnicas e vítimas de conflitos e desastres naturais. Está no texto. Os futuros analfabetos serão as crianças que hoje não recebem educação. Também está no texto. Tudo bem? Galera, foi fácil ou foi difícil? A primeira questão cobrou conhecimento do texto, que lemos juntos, tá bom? Você precisa ter atenção. Vamos lá. Na sentença, apesar do progresso alcançado em inúmeros países, a educação se encontra em crise. Hoje, mais de 100 milhões de crianças, sendo que mais da metade são meninas, não terão a oportunidade de frequentar uma sala de aula. E identifica as alternativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Então, nós temos aqui, itens. Aí você coloca V ou F. V de verdadeiro ou F de falso. Vamos ver. Se alterarmos a posição da vírgula na sentença, tornando-a apesar do progresso alcançado em inúmeros países, vou destacar aqui na cor azul a vírgula. Apesar do progresso alcançado em inúmeros países, vírgula, a educação se encontra em crise. Vamos ver como está aqui na sentença que a própria questão nos trouxe? Vamos ver. Apesar do progresso alcançado, vírgula, em inúmeros países a educação se encontra em crise. Como é que está aqui, no primeiro item? Apesar do progresso alcançado em inúmeros países, vírgula. Como é que está na questão? Apesar do progresso alcançado, vírgula, em inúmeros países a educação se encontra em crise. No item, apesar do progresso alcançado em inúmeros países, vírgula, a educação se encontra em crise. Pode-se afirmar que o sentido permanece o mesmo? Vamos ver. Apesar do progresso alcançado em inúmeros países, a educação se encontra em crise. Então, quer dizer que, em inúmeros países, a educação se encontra em crise, apesar do progresso alcançado. Ou seja, houve um progresso alcançado.
mas a educação se encontra em crise em inúmeros países. Como é que está aqui no item? Apesar do progresso alcançado em inúmeros países. Percebem a diferença, galera, pela alteração da vírgula? Aqui no item, que está no retângulo na cor azul, está nos dizendo o quê? Apesar do progresso alcançado em inúmeros países. Quer dizer que o progresso foi alcançado em inúmeros países. Apesar desse progresso em vários países, quer dizer que a educação se encontra em crise. Agora, na sentença diz, apesar do progresso alcançado, não falou que é em inúmeros países. Disse que houve um progresso e, apesar disso, a educação se encontra em crise em vários países. Então, vamos ver no item. Vamos ler de outra maneira. Apesar do progresso alcançado em inúmeros países, a educação se encontra em crise. Nós podemos ler assim, ó. Apesar de ter havido um progresso que foi alcançado em muitos países, educação se encontra em crise. Como é que está na sentença? Apesar do progresso alcançado em inúmeros países, a educação se encontra em crise. Diz então o que aqui na sentença? Apesar de ter havido um progresso que foi alcançado, ótimo, a educação se encontra em crise em vários países. Percebem ou não? Vamos ler a de baixo de novo. Apesar do progresso alcançado em vários países. Vamos ver na sentença. Apesar do progresso alcançado. Ok. Aí disse, a educação vai se encontrar em crise em vários países. Aqui embaixo diz que progresso alcançado em vários países. Aqui em cima não. Diz que houve progresso e a educação está em crise em vários países. Perceberam? Por isso que dizer que, afirmar que o sentido permanece o mesmo alterando a vírgula, isso aqui é falso. Tá bom? Segundo item, se acrescentarmos uma vírgula na sentença, tornando-a apesar do progresso alcançado, vírgula, em inúmeros países, vírgula, a educação se encontra em crise. Não há alteração de sentido. Vamos ver na sentença. Apesar do progresso alcançado, vírgula, em inúmeros países, a educação se encontra em crise. Onde é que a educação se encontra em crise? Em vários países, ela se encontra em crise, apesar de ter um alcance de progresso, ou de o progresso ter sido alcançado. Aqui não. Olha aqui, galera. Apesar do progresso alcançado, vírgula, em inúmeros países, vírgula, a educação se encontra em crise. Isso é igual ou é diferente do que está aqui em cima? Vamos lá, vamos refletir, sem pressa. Apesar do progresso alcançado, vírgula, em muitos países, a educação se encontra em crise. Vamos ver aqui. Apesar do progresso alcançado, vírgula, em inúmeros países, vírgula, a educação se encontra em crise. Então, a educação se encontra em crise onde? Em vários países, a educação se encontra em crise. Isso está certo ou está errado? Reflita comigo. Isso está certo ou está errado? Reflita comigo, porque diz aqui, ó, se acrescentamos uma vírgula na sentença, qual foi a vírgula acrescentada? Havia essa vírgula aqui e acrescentou-se essa aqui, ó, que vou colocar aqui na cor verde. Vamos ler de novo. Apesar do progresso alcançado, vírgula, em inúmeros países, vírgula, a educação se encontra em crise. Então, quer dizer que a educação se encontra em crise em vários países, apesar de algum progresso. Tá bom. E o que diz a sentença? A educação se encontra em crise em inúmeros países, apesar de ter algum progresso. Então, você consegue achar que é falso aqui e aqui seja verdadeiro? Traremos a fundamentação. Tá bom? É falso e verdadeiro? Vamos ver de novo aqui, ó. Apesar do progresso alcançado, a educação se encontra em crise. Então, a educação se encontra em crise em inúmeros países, apesar do progresso alcançado. O que diz a sentença? Apesar do progresso alcançado,
a educação se encontra em crise em vários países, em inúmeros países. Seria falsa primeira, verdadeira segunda? Apesar do progresso alcançado, apresenta a ideia de concessão. Isso aqui está certo ou isso daqui está errado? Aí não tem escapatória, tem que saber de advérbios. Concessão, ideia concessiva. Por exemplo, poderíamos trocar, embora o progresso tenha sido alcançado, a despeito do progresso ter sido alcançado. Eu não tenho cátedra em língua portuguesa, eu não consigo explicar para vocês, de forma mais assertiva, como entender essa ideia de concessão. Para mim é bastante claro, porque eu estudo há muito tempo, mas eu não sei, neste ponto aqui, transmitir essa ideia para vocês. E aí eu peço desculpas, mas isso aqui está certo. Apesar do progresso alcançado, apresenta ideia de concessão. Se eu estivesse fazendo a prova, e peço licença para dizer isso, aqui eu saberia que é verdadeiro. O item 1, 2, 3, 4, o 3 eu saberia que é verdadeiro. Se eu não tivesse certeza em outros itens, eu me embasaria aqui para buscar uma alternativa que está aqui embaixo, ó. Tá? Mas se para você isso aqui é mais difícil, é porque você de repente esteja no início dos estudos para o concurso público, faz muito tempo que você não estuda português, não tem esses conhecimentos de gramática, de sintaxe, essas coisas, e aí só o tempo vai conseguir te ajudar. Não é um vídeo como esse aqui te apresentando questões de prova anterior que vai fazer com que você seja um expert em língua portuguesa, que vai garantir que você acerte todas as questões de português na sua prova. Não é isso. É o tempo, é o estudo, é a dedicação. Uma hora você pode ter certeza que você alcança a aprovação. Por quê? Concurso público é uma fila. Se você estiver estudando, a sua vez vai chegar. E quem diz isso é o professor Franco. E quem diz isso, a frase é do professor Franco, da Faculdade Focus, do curso para concurso Focus Concursos. Emprestei a frase dele para falar para vocês, tá bom? Vamos continuar. Apesar do progresso alcançado, quando substituído por apesar de o progresso ter sido alcançado, pode-se afirmar que o sentido se altera, mas a estrutura está gramaticamente correta. Opa, aqui é bem legal. Olha que interessante. Sobre a estrutura estar correta, essa separação do de, que é uma preposição, e o artigo. Já estou falando pelo final. A estrutura está gramaticalmente correta? Essa alteração, apesar do progresso alcançado, é um jeito correto de falar. Apesar de o progresso ter sido alcançado, é outra maneira. Por que que essa estrutura está correta? Eu não sei do sentido, eu estou falando da estrutura. Porque quando você fala assim, ó, antes do sol nascer, vou fazer isso, aquilo. Está errado. Antes do sol nascer, está errado. Como que é o correto? Antes de o sol nascer, por quê? Nesse caso aqui, ó, ter é o verbo. No caso da frase que estou falando, antes do sol nascer, quem é o verbo? É nascer. Quem é o sujeito do verbo? Sol. Eu não posso, galera, eu não posso juntar, eu não posso escrever, por exemplo, aqui, apesar do progresso ter sido alcançado. Eu preciso separar, porque o progresso é sujeito do verbo ter. E o sujeito não pode ser preposicionado. Qual o sujeito do verbo ter? O progresso. Núcleo do sujeito, progresso. O é o quê? É um artigo que vai ser adjunto adnominal do núcleo do sujeito, progresso. Mas o sujeito completo aqui, ó, é o progresso ter sido alcançado. Ter é verbo. Sujeito do verbo ter, o progresso. Então, por isso que eu não posso dizer apesar do progresso ter sido alcançado. Eu preciso separar. Apesar de o progresso ter sido alcançado. Mesma coisa. Antes de o sol nascer. Tá bom? São regras gramaticais que você estuda ao longo do tempo e consegue entender. Mas agora está falando do sentido. Ó. Apesar do progresso alcançado, é uma forma de escrever. Outra forma de escrever é apesar de o progresso ter sido alcançado. E aí, sobre sentido. Alterou o sentido? Vamos ver, galera.
Apesar do progresso alcançado, eu poderia entender. Apesar de algum progresso, apesar do progresso que foi alcançado, que foi algum progresso, mas não foi o progresso total. Agora, quando está escrito assim, ó, turma, apesar de o progresso ter sido alcançado, eu consigo entender o quê? Havia um progresso que precisava ser alcançado, e esse progresso foi totalmente alcançado. Aqui não, ó, vou destacar em outra cor azul. Apesar do progresso alcançado, queria-se um progresso. Houve um progresso? Houve. E aí diz, apesar desse progresso alcançado, que foi algum progresso, foi uma parte do progresso, quase progrediu totalmente, apesar do progresso alcançado, algum progresso. Agora, o que está aqui no retângulo na cor vermelha diz, apesar de o progresso ter sido alcançado. Então eu entendo, apesar de que o progresso foi sim alcançado totalmente. Agora aqui não, na cor azul não. Apesar do progresso alcançado, ou seja, apesar de algum progresso que se alcançou. Já no retângulo, na cor vermelha, diz, apesar de o progresso ter sido alcançado, ou seja, foi totalmente alcançado. Atingiu-se o que queria, apesar de o progresso ter sido alcançado. Eu alcancei esse progresso totalmente. Agora, no retângulo, na cor azul, diz, apesar do progresso alcançado, ou seja, apesar de algum progresso. Turma, sei que é difícil, mas sabemos então que aqui é falso, tá bom? Sabemos que aqui é verdadeiro, tá bom? Aqui poderíamos ficar na dúvida, aqui sabemos verdadeiro ou falso. Vamos ler de novo. Se alterarmos a posição da vírgula, pode-se afirmar que o sentido permanece o mesmo? Não, não, não. Isso aqui é falso, como nós falamos. Isso aqui é verdadeiro. Esse é verdadeiro. Esse é falso. Ó, falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, falso. Aqui você ficou na dúvida. Tá bom. Então a primeira é falso. Tem que olhar aqui nas alternativas, galera. Não é verdade? A primeira eu sei que é falso. A não pode ser, porque diz que a primeira é verdadeira. E não pode ser, porque diz que a primeira aqui, ó, é verdadeira. Está dizendo que a primeira é verdadeira. Não, a primeira é falsa. Falsa, falsa, ó. Falsa. Tá bom? A segunda eu fiquei na dúvida. A terceira, sobre ideia de concessão, apesar de, eu sei que é verdadeira. Então, ou é isso, ou é isso. A terceira eu tô falando, galera. Primeira eu sabia que era falso. A segunda eu não sei, ó. A segunda aqui eu não tenho certeza. A terceira, eu tenho certeza que é verdadeira. Então eu sei que C não pode ser. E aí? Olha só como você ficou na dúvida na 2, mas se na 4 aqui, ó, você tivesse certeza que houve alteração de sentido, pode-se afirmar que o sentido se altera. Altera sim, mas a estrutura está gramaticalmente correta? Está correta sim, não é verdade? Pode-se afirmar que o sentido se altera? Alterou, falamos, apesar do progresso alcançado, é algum progresso. Apesar de o progresso ter sido alcançado, é todo o progresso. Então, se a quarta é verdadeira, tem que ser aqui, ó. Depois nós vamos ver o gabarito se estamos acertando juntos, turma. Tudo bem? A primeira foi C, a segunda diz que foi D. E como o vídeo ficou comprido, depois faremos as outras questões juntos, tá bom? E só para você ver aqui a resposta. Primeira questão, 16, C. Segunda questão, 17, D. C e D. C e D. Primeira questão, 16, C. Segunda questão, 17. Realmente é isso aqui, ó. FF, verdadeiro, verdadeiro. Quer dizer que aqui onde ficamos com alguma dúvida, galera, ó, olha aqui, ó. Afirmar, ó, se acrescentarmos uma vírgula na sentença tornando-a, apesar do progresso alcançado, vírgula, em inúmeros países, vírgula, a educação se encontra em crise. Não há alteração de sentido. Então está errado. Existe alteração de sentido sim. Vamos riscar. Por isso que aqui é falso, ó. Tá bom? Aqui é falso. Para termos a resposta aqui, ó. Aqui. Diz que a segunda
FFVV. Eu tenho certeza que na internet existem pessoas muito mais capacitadas para te ensinar, te ajudar sobre língua portuguesa. É porque eu atendi a uma sugestão de um inscrito do canal. Se você perdeu tempo, mas pelo menos saiba, na descrição deste vídeo vou deixar um link para você ter acesso, se não a todas, a praticamente quase todas as provas de concursos públicos da Unespar anteriores. Daí você estuda outras questões de língua portuguesa. Vou tentar gravar aqui no canal, se for do seu interesse, só assista se valer a pena, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência, pelo tempo gasto. Bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera. Valeu, turma.